Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Oi, meu nome é Isa, eu sou professora da área de linguagens e hoje nós iremos analisar a regra 7 do livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo canadense Jordan Peterson, que defende esta tese que eu disse inicialmente. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Para começarmos a nossa análise, eu vou trazer uma história de 3 irmãos: Dmitri, Ivan e Alyosha. Sim, eu estou falando do livro Os Irmãos Karamazov, do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. Esse livro, ele tem um valor muito especial para mim, é um livro incrível, eu ainda não falei dele aqui no canal, eu estou aguardando o momento certo para falar dele no canal. É um livro que formou e ainda forma muito do que eu sou hoje, muito daquilo que eu acredito, fora que é um belíssimo clássico, uma belíssima história de um escritor muito bom também, que é o Fyodor Dostoiévski. É um livro, um calhamaço, um livro em torno de 700 páginas, então eu vou resumir do resumo para caber aqui dentro da análise, e em cima dessa história, desses 3 irmãos, a gente vai conduzir a nossa análise. O livro Os Irmãos Karamazov começa contando a história do Fyodor Karamazov, que é o pai desses 3 meninos. Depois a gente descobre um quarto filho, mas a história ela gira em torno desses 3, o Alyosha, o Ivan e o Dmitri. Este pai, ele é um cara completamente lascivo, um pai cujo caráter é completamente duvidoso, ele faz completamente aquilo que é conveniente para ele, jamais buscando assim o significativo. E nisso ele tem 3 filhos de personalidade muito distintas. O Alyosha é um mais novo, né? A gente pode interpretar como se ele fosse um adolescente dentro da narrativa. É uma pessoa que busca muito o sentido da vida em torno da religião. Ele é uma pessoa muito boa, sem julgamentos, e ele faz da religião, da busca, se conectar com Deus, quase como se fosse um propósito de sua vida. A gente tem o Ivan já é uma pessoa mais cética, uma pessoa mais séria nesse sentido de ceticismo mesmo. Ele duvida muito ali da existência de Deus. Inclusive, o capítulo mais famoso do livro Os Irmãos Karamazov é o Grande Inquisidor, que o Jordan Peterson até cita na regra 7, o Grande Inquisidor, em um dado momento ali, que é um diálogo que ele tem com o seu irmão Alyosha, que é esse seu irmão religioso, e ele traz uma reflexão muito interessante da igreja, muito pertinente para a época, no que diz respeito aos dogmas, no que diz respeito à questão da salvação, da graça, da própria figura de Jesus Cristo. Então é um livro que vai trazer essas questões existenciais, essas questões religiosas, essas questões que envolvem o sentido da vida. E nós temos o Dmitri. Dmitri, se eu não me engano, ele seria ali a figura do irmão mais velho, se eu não estou muito enganada. E o Dmitri, ele é muito parecido com o pai, o Fyodor Karamazov. Ele é uma pessoa completamente entregue aos prazeres da vida, completamente entregue às paixões carnais, uma pessoa que realmente vive para o conveniente, uma pessoa que não busca o significativo, e aí a gente vai ver os motivos ao longo da narrativa. E o Dmitri, ele é o único irmão que tem um fim trágico. Ele se envolve com a mulher que o pai dele está se envolvendo. Veja, ali só tem questões convenientes, questões momentâneas, prazeres momentâneos ali. O Dostoiévski, por meio deste livro, aborda diversos elementos, como eu disse anteriormente, elementos de reflexão da vida, de fé, de moralidade, certo e errado, mas quando a gente entende um pouco mais da personalidade desses 3 irmãos, a gente consegue relacionar com a regra que nós iremos discutir agora. O Dmitri busca aquilo que é conveniente. O Ivan, aí já é uma interpretação minha. Dentro do possível, eu acredito que a sua busca é pelo significativo, apesar do seu ceticismo. E o Alyosha, que é o único ali que a gente pode interpretar que terminou bem a obra, é aquele que necessariamente faz tudo em busca do significativo. Nada que o Alyosha faz é conveniente, é a curto prazo. Inclusive, em um dado momento, ele fala para um monge, se eu não me engano, um padre, uma espécie de padre, a gente pode colocar dessa forma, que ele quer viver para a igreja, e o padre fala, não, mas o seu propósito não é dentro da igreja, é fora da igreja. Você precisa levar aquilo que você acredita, os seus princípios, ajudar as pessoas fora da igreja, e assim ele o faz. Então, era muito conveniente para o Alyosha ficar ali na igreja, mas ele resolve escutar o padre e leva a sua palavra, aquilo que ele acredita, para o mundo.
não concentrando apenas ali na igreja. E isso é uma atitude significativa, é em busca do significativo e não do conveniente. Se tem uma coisa que tanto Dostoiévski, Nietzsche, Lev Tolstói, Schopenhauer e até o próprio Jordan Peterson alegam é que a vida é sofrimento. Essa é uma premissa que o Jordan Peterson fala em praticamente todo o livro e é uma coisa que a gente vê muito dentro dos discursos filosóficos. A vida é sofrimento. Mas, antes mesmo desses filósofos, nós tínhamos o rei Salomão, que no seu livro chamado Eclesiastes já abordava para essa questão da vida ser sofrimento. Eclesiastes é um livro bíblico que entra dentro dos livros sábios, dos livros de sabedoria, junto com Provérbios do rei Salomão. A sua autoria, ela é muito discutida ainda. Eu já assisti a alguns vídeos, a alguns documentários, já li alguns artigos que falam que Eclesiastes talvez pode ser que não tenha sido escrito pelo Salomão, mas eu vou me apegar ao que a maioria das pessoas falam, que sim, que Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, já no final da sua vida, em um dado contexto que ele estava extremamente pessimista, nós podemos colocar dessa forma. É um livro que do começo ao fim, ele fala que tudo aquilo que ele fez se assemelha a correr atrás do vento. Ele nem utiliza uma comparação, ele utiliza realmente uma metáfora. Tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. Aí, essa coisa do correr atrás do vento, e na tradução bíblica que eu peguei, tá colocando como tudo é vaidade, é uma coisa também discutida. Porque no hebraico está a palavra hevel. Hevel significaria fumaça, é uma coisa rápida, uma coisa efêmera, a gente pode interpretar dessa forma, ou simplesmente uma questão paradoxal. Então, quando ele traz todas essas coisas as quais ele fez, e no final ele termina falando que tudo aquilo ali é hevel, dentro do hebraico, óbvio, a gente pode interpretar que tudo aquilo ali seria paradoxal, seria mistério, ou nós podemos interpretar com base nas Bíblias atuais, que tudo aquilo ali é correr atrás do vento, que tudo aquilo ali é vaidade, ou, né, pegando a própria ideia de hevel, fumaça, é temporário, é efêmero, sem sentido. Por isso que seria a fase mais pessimista do Salomão. Então aqui eu vou ler um trecho de Eclesiastes para vocês. É um livro bem curtinho, tá? É um livro que eu li, acho que em 2 horas, uma manhã, foi alguma coisa assim. E é o livro que eu mais gosto da Bíblia. Vou ler aqui para vocês. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Em algumas traduções, eis que também isso era correr atrás do vento. Ou paradoxo, se você quisesse apegar a palavra do hebraico mesmo, hevel. Ao riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Entregar-me à loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então aqui ele está falando de tudo aquilo que ele fez, né? Ele fala que ele se entregou aos prazeres, ele fala que ele se entregou à sabedoria, se entregou aos estudos, se entregou ao trabalho, e aquilo que lhe deu mais alegria foi o trabalho. Porém, vamos lá. E olhei para todas essas obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então até mesmo aquilo que ele gostava, que era o trabalho, aquilo que ele havia visto mais valor, que era o trabalho, ele também falou que é hevel, que é fumaça, que é vaidade, que é correr atrás do vento. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a astúcia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a astúcia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que isso também era vaidade. Então basicamente tudo, tanto os prazeres,
que eu acho que é o primeiro que ele se certificou que seria uma vaidade, seria Hevel, seria correr atrás do vento. Depois o trabalho, depois a sabedoria. Então veja, uma face extremamente pessimista do rei Salomão, já que tudo era correr atrás do vento, tudo era paradoxo, tudo era Hevel. Então antes mesmo desses filósofos, Nietzsche, que eu acredito que seja o mais famoso, Schopenhauer, os escritores, Lev Tolstói também tem um livro, A Minha Confissão, que eu vou falar mais no final do vídeo, o próprio Dostoiévski, não foram eles que vieram com essa coisa pessimista, essa falta de sentido que há nas coisas que nós fazemos no cotidiano. O próprio rei Salomão, autor de Provérbios, que é um livro muito famoso da Bíblia, já em um livro inteiro falou que tudo aquilo que ele fazia era sem sentido. Claro que o livro ele não termina com essa face pessimista, né? No final do livro ele fala que o que pode ter sentido então? Do que a vida vale a pena? No final do livro ele traz a resposta para isso. Então Salomão naquele tempo já abordava aquilo que os filósofos abordam, que a vida é sofrimento. Então nós podemos pensar, se a vida é sofrimento, será que vale a pena mesmo o significativo? O que seria o significativo? Se eu não vejo um propósito para minha vida, por que então que eu vou atrás do significativo, já que a vida vai ser sofrimento, já que a vida é como correr atrás do vento, já que tudo aquilo que eu faço é paradoxal, é sem sentido? Então, não tem por que eu me sacrificar por uma coisa maior no futuro. Partindo aí da regra, né? Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Se a vida é sofrimento, se a vida é paradoxal, se a vida é Hevel, como correr atrás do vento, então, se eu viver o conveniente, é melhor. Já que eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei, eu posso morrer amanhã. Então, o prazer imediato não é melhor? Eu viver conforme a minha conveniência, aquilo que é melhor no momento, não é mais benéfico para mim? Então, ao invés de eu viver como Alyosha, ali travando aquela luta para professar a sua fé, para fazer o bem, mesmo dentro de um lar que é completamente corrompido, sendo que ele nem sabe qual que vai ser o benefício disso, ele nem sabe se ele vai viver para conseguir aproveitar as consequências de sua bondade, se é que essas consequências de fato existem. Não é melhor eu viver então como Dmitri? Viver para o momento, viver para o conveniente? Já que a vida é sofrimento, e eu nem sei se amanhã eu estarei vivo, não é melhor eu viver igual o Dmitry Karamazov? Talvez ele foi mais inteligente. Não seria isso? Sobre isso, o Jordan Peterson fala: o que afinal deveria ser feito a respeito disso? Quer a resposta mais óbvia e direta? Busque o prazer. Siga seus impulsos, viva para o momento. Faça o que é conveniente, minta, traia, furte, engane, manipule, mas não seja pego. Em um universo essencialmente sem sentido, que diferença faria? E de modo algum, isso é uma ideia nova. A tragédia da vida e o sofrimento que faz parte dela têm sido usados para justificar a busca por gratificação imediata e egoísta há muito tempo. Já que a vida é sofrimento, então vou fazer o que for conveniente para mim naquele momento. Vou me render às minhas vontades imediatas naquele momento. A gratificação ela precisa ser imediata, já que a vida é sofrimento e sem sentido. E sim, é uma resposta um tanto lógica, um tanto confortável. Até dá pra gente entender o raciocínio de muitos desses filósofos que escolheram este lado. Eu tenho aqueles filósofos que, ao se depararem com essa coisa da falta de sentido da vida e essa falta de sentido ser permeada por sofrimento, escolherem o niilismo, o sofrimento. E eu tive aqueles filósofos que escolheram, então, a busca pelo prazer imediato, o hedonismo, fazer aquilo que as suas vontades estavam pedindo naquele momento, já que a vida é sofrimento, então cada um faz aquilo que convém, aquilo que é conveniente naquele momento. Só que existe o dia seguinte. E quem lê Os Irmãos Karamazov sabe muito bem o que aconteceu com o Dmitry Karamazov e o próprio Fyodor Karamazov. O destino deles não foi tão bom assim. Até disse anteriormente, né? O Dmitry Karamazov se envolveu nessa sua busca pela conveniência, por aquilo que é legal, pela gratificação imediata. Ele se envolveu com a mulher que o seu pai estava envolvido também. E isso daí gerou um assassinato. E nenhum desses personagens que estavam buscando o conveniente terminaram de maneira legal, terminaram de maneira feliz. Então, será que essa gratificação imediata vale a pena? O dia seguinte, ele pode existir. A segunda-feira sempre vem. Sobre isso, eu vou ler um trecho de sabedoria aqui para vocês da Bíblia Ave Maria. Curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum.
Não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. O Salomão fala sobre isso. É a fumaça, a respiração de nossos narizes. E nosso pensamento, uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó. E o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. A passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível uma vez chegado ao fim, porque o selo lhe é posto e ninguém volta. Esse pensamento de que a vida é sofrimento, de que a vida faz sentido, não adianta você construir aquilo que você quer construir, ser grandioso, buscar coroas, se quando você morrer, você vai virar pó. Continuando. Vinde, portanto, aproveitemo-nos as boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes. E não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. E em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Então, já que a vida é sofrimento, então, viva a orgia, viva os prazeres imediatos, viva a conveniência. Mas olha só como que termina. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Então, nesse texto aqui de sabedoria, a interpretação que a gente tem é que a pessoa que vive por conveniência, na verdade, ela é fraca. Esses textos bíblicos que eu trago aqui, Eclesiastes, esse texto até católico, né, que eu trouxe aqui, é uma coisa que eu já até disse em uma outra regra. A 12 Regras para a Vida não é um livro cristão, mas ele traz esses textos, alguns, claro, eu estou trazendo por fora, uma vez que eu quero que você leia a regra, que é só uma análise, porque nós fazemos parte da cultura judaico-cristã. Então, acreditando ou não, são saberes que formaram a nossa sociedade, os nossos valores, os nossos princípios. Então, não é uma regra, um texto, um livro religioso. Ele só traz porque são provérbios, são ensinamentos que fazem parte da nossa cultura. Então, a compreensão fica mais clara, porque fazem parte da nossa cultura. Então, até o momento, a gente passou pela história dos Karamazov, nós vimos um pouquinho como que funciona essa questão da conveniência e do significativo por meio de alguns personagens. Nós trouxemos essa questão da vida ser sofrimento, da vida ser sem sentido. Se a vida é sem sentido, então eu vou me deleitar nos prazeres e justamente naquilo que é conveniente para mim no momento, já que a vida não tem sentido. E nós estamos interpretando essa questão. Será que esse pensamento de conveniência, de fazer aquilo que é melhor naquele momento, que é conveniente naquele momento, será que é o necessário? E é uma coisa que o Jordan Peterson fala. A segunda-feira, ela chega. E é mais provável que ela chegue. O futuro, ele vai chegar. E ele é implacável. Ele é um pai julgador. E tudo aquilo que a gente fez buscando o conveniente, as consequências disso são trágicas. E a gente não foge dessas consequências. Hoje, no nosso cotidiano, a gente sabe que minimamente, para a gente conseguir uma coisa no futuro, a gente precisa sacrificar algumas coisas do presente. Se eu quero passar em uma faculdade que é muito concorrida, em um curso que é muito concorrido, sei lá, medicina, eu sei que eu vou ter que me dedicar horas estudando. E essas horas que eu estaria ou estarei estudando, utilizaria para outras coisas que são convenientes no momento, como ir ao cinema, e olha que o cinema é uma atividade até saudável, sair com os amigos, até mesmo ficar com a família, ou ir para festas, baladas e entre outras coisas, ficar com o namorado. Eu sei que para eu conseguir passar nessa faculdade que é concorrida, ou nesse curso que é concorrido, eu vou ter que sacrificar algumas coisas, as quais são importantes para mim naquele momento. Então, a gente tem dentro do nosso imaginário que para eu conseguir algumas coisas no futuro, eu vou ter que sacrificar algumas coisas no presente. Para eu conseguir ter um casamento feliz, eu vou ter que abdicar de algumas vontades, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Para eu conseguir cultivar uma amizade,
eu vou ter que me dedicar tempo ali. Para eu conseguir uma vida saudável, eu vou me dedicar muito tempo à academia, e é uma coisa infinita, é uma coisa de todos os dias. Eu vou ter que me dedicar a fazer comidas mais saudáveis. E é muito mais rápido eu comprar um fast food, né? Eu vou ali no Burger King, no McDonald's, compro um hambúrguer ali, pronto, como, mas eu sei que aquilo ali não vai fazer bem à minha saúde. O saudável é eu ter que ou fazer a comida da hora, fresca, legumes e verduras, ou comprar comida saudável, que a gente sabe que é mais caro. Então, de alguma forma, aquilo ali vai nos custar. Então, a gente entende que, para eu conseguir alguma coisa no longo prazo, futuramente, algumas coisas do presente serão sacrificadas. A gente sabe, a gente tem essa compreensão. E o Jordan Peterson fala que essa questão do sacrifício é uma questão muito antiga, que veio com uma construção histórica ao longo do tempo. Até nos contextos bíblicos, a gente já tinha essa coisa do sacrifício a Deus. A gente pode perceber, por exemplo, Caim e Abel. Uma vez que para agradar a Deus, e esse ato de agradar a Deus naquele contexto bíblico era uma coisa significativa, eles tinham que entregar sacrifícios a Deus. Alguns sacrifícios eram de coração, outros não. E é uma coisa que a gente interpreta com um desses irmãos. Um desses irmãos não estavam agradando a Deus porque não estavam entregando esses sacrifícios de coração de uma maneira genuína, de fato. Então, essa coisa do sacrifício é uma coisa antiga que veio com a construção da nossa história, e a gente já vê isso no contexto bíblico. Para eu conseguir uma coisa significativa, que naquele contexto bíblico era agradar a Deus, eu precisaria sacrificar de alguma forma. E sobre isso, Jordan Peterson fala: a humanidade foi exilada do paraíso e iniciou sua laboriosa existência mortal. A ideia do sacrifício aparece logo em seguida, começando com o relato de Caim e Abel e desenvolvendo-se através das aventuras de Abraão e do Êxodo. Após muita contemplação, a humanidade em dificuldades aprende que o favor de Deus pode ser conquistado e sua ira evitada através do sacrifício adequado, e também que o assassinato sangrento pode ser motivado entre aqueles indispostos ou inaptos a conseguirem agir dessa maneira. Então, aqui nesse contexto, ele está falando que a questão impulsiva, né, vou matar aquela pessoa naquele momento, ela é uma questão colocada, aplicada por pessoas que não conseguem ter autonomia, ou seja, não conseguem sacrificar alguma coisa. Aqui, falando, obviamente, de um contexto bíblico. Mas fora desse contexto bíblico, o ser humano, ele entendeu que para ele conseguir coisas no futuro, ele precisaria abdicar de coisas no momento, renunciar a certas coisas no momento. E essas coisas renunciadas no momento, certamente, lhe traria um prazer imediato, lhe traria uma gratificação imediata. Só que, como ele está focando naquela gratificação futura, ele larga a mão, ele renuncia a essas coisas no momento. Isso a humanidade aprendeu com o tempo. Até a própria ideia de trabalho, Jordan Peterson fala que essa questão de sacrifício e conveniência formulou a ideia de contrato social. Você trabalha o mês e você tem a gratificação ali no quinto dia útil, a gente pode colocar dessa forma, com o seu salário. E aqui eu estou falando de uma gratificação específica, eu sei que o trabalho ele envolve muitas coisas que estão além do dinheiro, mas é exercido dessa forma, você dedica ali horas do seu dia, sei lá, 8 horas de trabalho, e a gratificação você vai receber depois desse mês, que seria ali o seu dinheiro, e entre outras coisas, entre outras benesses, entre outras gratificações. E esse sacrifício, esse trabalho, seria esse adiamento da gratificação. E dependendo da maneira como você faz, esse adiamento da gratificação é uma coisa melhor. Se você quer a gratificação imediata, é uma coisa legal, uma coisa prazerosa no momento. Mas quando você adia essa gratificação, claro, tudo dentro de um contexto, não é simplesmente aleatório, tudo com um objetivo, certamente essa gratificação futura seria melhor do que a gratificação atual. Vou voltar para a pessoa que quer passar no vestibular. Você pode sair com seus colegas naquele momento, se dedicar a horas de Netflix. Isso é legal, isso é uma gratificação imediata. Mas certamente, se você quer passar em um curso extremamente concorrido, em uma faculdade extremamente concorrida, essa gratificação futura certamente é melhor do que essa gratificação imediata, do que essa gratificação efêmera, passageira. Sobre isso, Jordan Peterson fala: objetivamente, esse sacrifício é o adiamento da gratificação. Mas é uma frase simplória demais para descrever algo de uma significância tão profunda. A descoberta de que a gratificação poderia ser adiada foi simultaneamente descoberta do tempo, e com isso da casualidade, pelo menos da força casual da ação humana voluntária. Muito tempo atrás, na noite do tempo, começamos a perceber que a realidade estava estruturada de tal modo
que parecia ser possível barganharmos com ela. Aprendemos que nos comportar corretamente agora, no presente, regulando nossos impulsos, autonomia, vou falar sobre isso, Kant, autonomia, considerando o sofrimento dos outros, pode trazer recompensas no futuro, em um tempo e lugar que ainda não existem. É como se fosse a garantia de que no futuro você vai ter uma recompensa boa, você vai ter uma gratificação legal. E fazer isso é a construção do contrato social, dessa questão de trabalho, dessa questão de estudo. A gente estuda com um objetivo. Não apenas ali a construção de conhecimento, mas o que a gente vai fazer com essa construção de conhecimento é algo muito positivo. Você estuda porque você quer passar em um vestibular, você trabalha porque você quer ganhar dinheiro e entre outros interesses também. Então isso aí é a construção do contrato social. É algo muito além de eu simplesmente abrir mão de comer várias comidas gostosas e extremamente calóricas para emagrecer no futuro. Vai muito além disso. Isso está dentro da nossa construção social. Essa ideia de sacrifico uma coisa agora, sacrifico o meu tempo agora, ou alguma coisa que eu julgue ser valiosa, exemplo do tempo, para conseguir uma coisa maior, mais significativa no futuro. E sobre essa questão histórica da importância do sacrifício e como isso é importante para as relações sociais, ele até traz um subcapítulo que eu disse anteriormente, que é o problema do cristianismo, que ele começa a desenvolver essa questão. Se o sacrifício é uma coisa importante, por que a salvação ela é de graça, né? Por que Cristo fez todo esse trabalho e a salvação é de graça? É um capítulo muito interessante e eu não vou desenvolvê-lo, porque eu sempre tento trabalhar a análise a partir de um ponto de vista um pouco mais prático, mas vale a pena a leitura. Quando você ler, se quiser trazer a sua interpretação aqui nos comentários, eu ficarei muito feliz. Inclusive, se você é novo por aqui, não é inscrito no canal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, isso nos ajuda bastante. Inscreva-se no nosso canal, porque eu trago vídeo de análise 12 regras toda semana e fora outros vídeos de literatura, porque afinal de contas, este é um canal de literatura. Voltando a essa relação paradoxal que envolve o significativo, a gente tem essa questão da liberdade. Em um livro escrito pelo Aldous Huxley, chamado O Admirável Mundo Novo, inclusive eu já falei dele aqui, só você apertar aqui que você vai encontrar o vídeo, foi o livro que me fez gostar de literatura. A gente vai ter uma sociedade que ela é condicionada, geneticamente falando, a um tipo de casta e a um tipo de comportamento. Ali é uma distopia, então estou falando de um sistema autoritário. E tem uma coisa que é tipo um bônus para que essa manipulação seja feita de uma maneira um pouco mais estabilizada, a gente pode colocar dessa forma, que é aquilo que as pessoas entendem por liberdade. O que as pessoas entendem por liberdade? Fazer o que é conveniente. Sim, fazer o que é legal naquele momento. Então são os prazeres carnais, como orgias, isso a gente tem muito no livro, sexo casual. Claro que o livro leva mais para esse lado hedonista, não é sobre isso que a regra fala, não é somente sobre isso que a regra aborda, a utilização de entorpecentes e todas essas coisas. Então, como o Estado dá isso para essas pessoas, estimulam isso o tempo todo, a gente tem a droga ali que se chama soma, que o governo distribui assim para a população, essas pessoas elas ficam distraídas demais e não percebem toda a manipulação, toda a estrutura autoritária que está acontecendo à sua volta. Então, a população do Admirável Mundo Novo é uma população que vive para o conveniente. Nada é significativo. O Estado, ele não promove nada de significativo, porque se promovesse algo de significativo, as pessoas começariam a prestar atenção no que está acontecendo à sua volta e começar a questionar algumas convenções ali daquele sistema autoritário. Então, a gente vê uma população que vive completamente para o conveniente. E a gente vê como há falta de sentido nisso. São pessoas extremamente fúteis, vazias. Como a gente precisa de um sentido como combustível para a nossa vida? Esse livro ele vai retratar um pouco de como isso é vazio, de como um conveniente é vazio. Então, essa questão do fazer o que eu quero, ela é muito discutida. Será que a liberdade é realmente você fazer o que você quiser? E isso envolve aquele momento em específico? E isso envolve o imediatismo em específico? Eu vou me apegar à ideia do Immanuel Kant, filósofo Immanuel Kant. Em um dos seus textos, ele vai falar que a liberdade é a autonomia. E eu interpreto essa autonomia como, de fato, você saber lidar com os seus impulsos. Por quê? Se a gente olha para a população do Admirável Mundo Novo, eles tinham aquilo que eles consideravam liberdade. Mas, na verdade, eles estavam presos nesses prazeres. É como se o imediatismo, aquilo que é conveniente, te prendesse.
você fica preso ali naquilo que é bom naquele momento e você não pensa no longo prazo. Então eu pego essa ideia de Kant e interpreto a liberdade como autonomia, o contrário de você fazer o que você quiser naquele momento. Porque esse fazer o que você quer naquele momento, ele vai ser conveniente. Neste momento aqui, será que eu quero gravar esse vídeo? Será que eu quero ler essa regra novamente para gravar um vídeo? Gravar um vídeo é uma coisa que dá trabalho. Não era muito mais fácil eu ficar na televisão, assistindo Netflix, eu fazer um lanchinho gostoso, ficar na cama, ficar no TikTok? Mas não, quando a gente tem essa autonomia, a gente tem aquilo que é significativo. Claro que a autonomia junto com o sentido da vida, junto com o propósito da vida. Eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês agora é uma maneira de eu exercer o meu propósito, de eu levar aquilo que eu sei, de eu ajudar, compartilhar o conhecimento, né, com as oportunidades que eu tive de construir conhecimento, ajudar, levar esse conhecimento. Isso para mim é significativo. Então, fazer o que eu quero nesse momento não é estar aqui gravando vídeo. Mas eu gravo o vídeo porque eu estou em busca do significativo. Eu estou exercendo aquilo que eu entendo como um propósito. E eu posso interpretar o Kant dessa forma. A liberdade é você ter autonomia, você regular os seus desejos que você tem naquele momento em prol daquilo que é benéfico no futuro. Então, aquilo que eu sempre defendo é que nós não podemos encarar a liberdade como você fazer o que você quiser, porque isso vai levar muito para o imediatismo, muito para o conveniente, muito para aquilo que é imediatista naquele momento. E na maioria das vezes, aquilo que a gente quer naquele momento não nos trará benesses significativos no futuro. Claro que isso precisa ser casado com um propósito para a sua vida, com um sentido para a sua vida. É uma coisa que muitos desses filósofos não conseguiram encontrar. Por isso, ou se entregaram ao hedonismo, ou se entregaram a um completo niilismo. Essa coisa do significativo precisa estar casado com um propósito de vida, precisa estar casado com uma questão de utilidade, de você viver a sua vida para além de você. De você viver a sua vida buscando contribuir com o ser, com a humanidade. Então, esse conveniente, ele vai ser incompatível com um futuro proveitoso, com um futuro bom. Nós podemos deixar de estudar para ir às festas, para ficar assistindo Netflix, igual eu falei, não precisa ser aquela coisa hedonista, né? Às vezes a gente só quer ficar ali assistindo a Netflix, comer uma comidinha legal, dormir. Eu posso deixar de estudar para fazer essas coisas, mas o futuro, ele é um pai julgador. Então eu vou fazer aquela prova e pode ser que eu não passe, uma vez que esse tempo que eu poderia tirar para estudar, eu estava fazendo aquilo que era conveniente para mim naquele momento. O futuro é um pai julgador e a segunda-feira é mais provável que ela chegue. E das consequências, a gente não foge. A gente não foge das consequências. Então essa ideia de fazer o que quiser faz com que nós fiquemos presos às nossas próprias vontades, presos àquilo que é conveniente. Assim como as pessoas da obra O Admirável Mundo Novo ficavam, elas ficavam presas. Veja, essa coisa do fazer o que quiser era uma maneira de manipular essas pessoas. Eu tiro a autonomia delas, elas não conseguem entender, elas acham que estão fazendo, que são livres ao fazerem aquilo ali que querem naquele momento. E a consequência disso ela é terrível. Como eu disse, e digo novamente, o futuro ele é um pai julgador. Então, muitas vezes, para a gente conseguir algo significativo, a gente vai ter que renunciar a algo que é valioso no momento. Como eu falo, o nosso tempo ele é muito valioso. Então, para a gente se dedicar a alguma coisa, concurso, faculdade, trabalho, algumas coisas que envolvem a nossa carreira, a gente vai ter que renunciar a esse nosso tempo, que é tão valioso, para nos dedicar a essa tarefa árdua para conseguir algo significativo no futuro. Mas, às vezes, esse significativo nem é uma coisa cotidiana, como trabalho, como estudo, como carreira, como família. Às vezes é uma coisa extremamente existencial, esse significativo, que vem de uma falta de sentido da vida. O escritor russo Lev Tolstói, escritor de grandes livros como Guerra e Paz e Ana Karenina, ele enfrentou durante toda a sua vida questões existenciais, questões de fé. Pelo que a gente consegue entender do livro, ele frequentava a igreja, mas ele questionava certos dogmas da igreja e naquele momento ele não conseguia separar dogma e fé. Então isso é uma coisa que o afligiu bastante. Ele, no momento que ele foi para a guerra, ele viveu uma vida hedonista. Inclusive, é esse livro Minha Confissão que a gente pode perceber como que funcionava a sua cabeça, como que essas questões existenciais, de fato, o afligiram bastante até o fim da sua vida. Então ele vai contar que ele buscou o sentido na sabedoria, mas ele
via muitos problemas ali, ele não via aquilo ali, sabe, como de fato um sentido da vida. Aí ele, na época da guerra, ele se entregou aos prazeres, mas ele também viu que aquilo era vazio. Lendo o livro A Confissão, a gente lembra muito o Eclesiastes de Salomão, né? Que ele fala que ele fez tudo, mas percebeu que aquilo ali era sem sentido, era rével, era vazio, era paradoxal, era efêmero. Logo depois ele se casou, ele se tornou um grande escritor, mas essa questão do propósito da vida, da fé, era uma coisa que o afligiu bastante durante toda a sua vida. E nisso ele sentia uma forte necessidade de se conectar com Deus, de se conectar com a fé, mas igual eu disse anteriormente, ele não conseguia separar o dogma, as coisas que ele criticava da igreja ortodoxa, da ideia de fé. Mas ele queria se dedicar àquilo ali, ele queria entender o sentido daquilo ali. Então, por isso, ele teve que renunciar a muitas das suas coisas que ele se dedicou ao estudo, muitos desses preconceitos, para poder se dedicar à fé. E logo nesse momento, ele se conectou com os mujiks, que eram pequenos camponeses da época, pessoas essas que eram completamente marginalizadas naquele contexto russo. Inclusive, ele tinha criado uma escola, se eu não me engano, um sistema de ensino para esses mujiks, para incluir esses mujiks na sociedade. E nisso ele viu um sentido para sua vida, ele viu um propósito para sua vida, uma coisa que ele já começou a perceber ali logo quando ele se casou. E sobre isso eu vou citar um trechinho desse livro A Confissão, do Lev Tolstói. Lembrei que só vivia quando acreditava em Deus. Como era antes, assim é agora, e disse a mim mesmo, basta conhecer Deus para que eu viva, basta esquecer, não acreditar em Deus que eu começo a morrer. E ele fala que em uma dessas questões existenciais, onde ele não via propósito para a vida e onde ele tinha essas questões de fé, de acreditar ou não acreditar, ele já pensou em suicídio, ele já entrou em depressão. Então, às vezes, aquilo que te aflige é de fato uma falta de propósito. Não necessariamente questões de Deus, questões de religião, mas uma falta de um propósito, um motivo grandioso pelo qual você viva. O propósito, eu sempre falo, é o combustível das nossas vidas. E ele viu na fé e no seu exercício, no seu trabalho com os mujiks, fora a sua família e entre outras coisas, o combustível para a sua vida. Aquilo que lhe faltava na juventude e que o afligia bastante. No seu livro Ana Karenina, nós temos dois personagens principais, a Ana Karenina e o Lyoven. O Lyoven representa o Lev Tolstói, é um personagem que é muito parecido com o Lev Tolstói. Todas essas questões existenciais, essas questões de famílias, essas questões de fé, a gente vê no Lyoven. A gente pode interpretar essa regra trazendo o livro Ana Karenina, uma vez que a Ana Karenina, ao buscar aquilo que era conveniente naquele momento, se render à traição e entre outras coisas, ela arcou com consequências trágicas no futuro. O futuro dela não foi bom, a gente consegue ver isso no livro. Em contrapartida, o Lyoven, que se dedicou àquilo que era significativo, e veja, não só a fé, mas a questão do trabalho que ele fez com os mujiks, com esses camponeses que eram pessoas marginalizadas da época, fez com que ele tivesse um futuro bacana dentro do livro. Inclusive, eu já comentei, eu já fiz uma análise completa do livro Ana Karenina, é só você apertar aqui que você encontrará. Por isso que a busca de sentido é uma coisa que faz com que nós pratiquemos o significativo. Porque o propósito, o sentido da vida é uma coisa constante, igual eu disse anteriormente. O sentido para a vida faz com que a gente não viva só pra gente. O sentido da vida faz com que a gente viva para além de nós mesmos. Então, consequentemente, o significativo ele vai ser exercido de alguma forma. Por isso que é importante a gente buscar um sentido para nossa vida, a gente ter um porquê, a gente ter esse combustível. E muitas vezes, diferente do que muitas pessoas falam, eu defendo que esse sentido não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo que é pequeno para as outras pessoas, mas grande para você. Por exemplo, o canal no YouTube, eu compartilhar o meu conhecimento pode ser pequeno para outras pessoas no que diz respeito a exercer um propósito, exercer um sentido para a vida, mas para mim é algo grandioso. Porque é algo que está para além de mim. Não é algo que eu faço para mim. É algo que eu faço para a evolução do ser. Então não precisa ser algo grandioso, mas é importante a gente ter esse combustível para a nossa vida. É muito importante. Porque ao exercer isso, dificilmente a gente vai viver de maneira conveniente. Muito provavelmente a gente vai viver de maneira significativa. Quando eu estava no meu ensino médio, eu acredito que estava na 3ª série ou 2ª série do ensino médio, não me lembro, uma professora de filosofia me emprestou um livro. Nós estávamos discutindo algumas coisas aleatórias, eu não me lembro exatamente o porquê ela me emprestou esse livro, mas a gente estava discutindo um assunto e ela falou, eu tenho um livro legal, acho que você vai gostar e vai resolver esse seu questionamento.
que é o livro Ostra Feliz Não Faz Pérolas, do Rubem Alves. E eu não li, é um livro que tem vários textos, eu acho que são crônicas, se eu não me engano. Eu não li todas as crônicas, eu só li realmente aquela que ela falou para eu ler, umas 2 ou 3, alguma coisa assim. Mas esse texto principal, que leva o título do livro, Ostra Feliz Não Faz Pérolas, me marcou bastante e a gente pode relacionar com a regra 7. Porque esse texto, ele vai falar desse processo dolorido que a ostra passa ao produzir as pérolas. Porque essa produção de pérolas, na verdade, é uma defesa da ostra. Entra ali alguma areia, algum corpo estranho dentro dela e aquilo ali incomoda bastante. Veja, tá na sua carne aquela areia, aquele corpo desconhecido ali, aquilo ali dói. E é um processo que dura aproximadamente 3 anos. Mas aí vem a pérola. Por isso, ostra feliz não faz pérolas. Ostra feliz não faz algo valioso. Eu vou ler um trechinho desse texto do Rubem Alves para vocês. Isso é verdade para as ostras, e é verdade para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, sendo dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que faz a pérola. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria. Não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza, para parar de sofrer. Esses são os artistas. Beethoven. Como é possível um homem completamente surdo no fim da vida tenha produzido uma obra que canta a alegria? Aí ele vai trazendo, assim como Van Gogh, Cecília Meirelles e Fernando Pessoa. O que a gente pode interpretar isso? A pérola, ela é um bem precioso. A gente pode interpretar como algo significativo. Mas para a ostra produzir essa pérola, ela sofreu muito. E assim é na nossa vida. Para a gente produzir uma pérola, para a gente produzir algo valioso, para a gente produzir algo significativo, a gente não pode se render àquilo que é conveniente. A gente vai ter que sacrificar algumas coisas, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas. Não é fácil produzir pérolas, não é fácil viver uma vida significativa. O significativo é árduo, assim como a produção de pérolas. E isso é incompatível com uma vida conveniente. Mas e o que seria conveniente? Eu vou ler aqui o que Jordan Peterson fala. Conveniência é seguir um impulso cego. É o ganho em curto prazo. Ela é estreita e egoísta. Ela mente para conseguir ir adiante. Ela não leva nada em consideração, é só aquilo que está no momento. Ela é imatura e irresponsável. O significado, em contrapartida, é o seu substituto amadurecido. O significado surge quando os impulsos são regulados, organizados e unificados. É aquilo que o Kant fala. Liberdade é autonomia. É você ter autonomia sobre os seus próprios impulsos. O significado surge a partir da interação entre as possibilidades do mundo e a estrutura de valor que opera dentro desse mundo. Se a estrutura de valor está orientada para o aprimoramento do ser, então o significado revelado será o sustento da vida. Ela fornecerá o antídoto para o caos e para o sofrimento. Ela tornará tudo melhor. Uma coisa que ele fala é que o significativo é esse equilíbrio entre a ordem e o caos. Porque a gente não vive só pro caos. O caos, ele é pessimista, o caos, ele é niilista. Mas a ordem, ela é demasiadamente confortável. A gente precisa do equilíbrio entre ambos. E o significado pode nos dar esse equilíbrio. Uma vez que para a gente conseguir o significativo, a gente vai precisar da criatividade que vem do caos. Mas a gente vai precisar também da constância, do hábito, da previsibilidade que vem da ordem. Tudo isso para a gente conseguir aquilo que é significativo, aquilo que é importante, aquilo que é a pérola das nossas vidas. Conveniência é esconder toda a sujeira debaixo do tapete. É cobrir com um pano o sangue que você acabou de derramar. É evitar a responsabilidade. É covarde, superficial, errada. É errada porque a mera conveniência, multiplicada por muitas repetições, produz um personagem de um demônio. É errada porque a conveniência meramente transfere a maldição que pesa sobre você para outra pessoa, ou para o seu eu do futuro, de uma maneira que tornará o seu futuro e o futuro geral pior a cada vez. Igual eu falei, e eu sempre falo e eu vou repetir.
O futuro, ele é um pai julgador, e é mais provável que a segunda-feira chegue. Como que você vai arcar com as responsabilidades de uma vida conveniente? Ter significado é melhor do que você ter simplesmente aquilo que você quer no momento, porque às vezes você nem tem compreensão do porquê você quer aquilo ali naquele momento. Significado é viver uma vida honrosa, é viver uma vida que vale a pena, é viver uma vida com, de fato, significado. Significado é beleza, é amor, é verdade, é vida. Por isso, busque o que é significativo e não o que é conveniente. Essa foi a nossa análise da regra 7 do livro 12 Regras para a Vida. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essa análise te auxilie muito na sua leitura e compreensão do texto. Igual eu falei, é uma análise complementar. Ela não é para substituir a regra de maneira alguma. Inclusive, é a minha regra preferida. Essa regra, ela fala muito comigo, ela conversa muito comigo e ela diz muito sobre aquilo que eu quero passar, sobre aquilo que eu acredito. Então, se você gostou desse vídeo, curta. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.